que a sua autoridade vem da sua confiabilidade. Uhum. Tipo, eu sei que meu pai ou minha mãe tem autoridade porque quando ela falou que se eu não comer eu vou ficar com fome, nossa, realmente fiquei com fome. Nem todas as dinâmicas funcionam da mesma maneira. Existem pessoas das mais diversas maneiras, né? Uhum. Isso é lindo para a construção dele, enquanto indivíduo mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, de onde estiverem vendo a gente. Sou o Leonardo Piamonte, Bela Mares, no Eu você e e a a gente. gente. E agora é a gente mesmo, porque a gente tá aqui com algumas perguntas que vocês enviaram aí ao longo do tempo. E a gente vai tentar não responder, mas contribuir aí com a dúvida, para deixar a dúvida maior ainda. A gente vai tentar te inspirar, tá? Isso. Como não tem receita, a parentalidade não é um solo cheio de regras e cheio de caminhos fixos. A gente tenta te inspirar com os nossos estudos, né, Léo? É, Para que você busque a melhor forma de fazer por aí. não se trata de uma cartilha, pelo contrário. Então, ó, a primeira pergunta, acho que vocês estão vendo aí na tela. O que você acha aí, Belém? Muito mimimi, muito não pode, muita coisa. Estamos criando uma geração de mimados? Alguém perguntou? Pois é, minha gente. Por quê? Da onde que vem essa ideia que educar respeitosamente é criar uma criança sem limites, sem dosagens corretas, né? Eu tenho um chute de onde vem. Me conta aí. Eu acredito que quem de repente entende que estamos criando os nossos filhos com muito mimimi, com muito pode não pode, com muitos dedos, com muita coisa, de repente está falando das suas próprias dores, das suas próprias negligências quando eu era criança, quando realmente assim a sua vida talvez foi bem difícil e bem dura, de repente você passou por uma série de situações bastante delicadas que nunca receberam atenção até hoje. E quando você de repente vê pessoas recebendo atenção aos seus sentimentos, as coisas que são importantes para elas, você acha que isso não é necessário, porque como não ocorreu contigo, de repente não precisaria ocorrer com os outros. Mas quem sabe é uma oportunidade para você olhar para essa dor interna, ver onde que tá, né, onde que pegou para você. E se outra pessoa tem a sorte de ter um pai carinhoso, uma mãe cuidadosa, uma educação um pouco mais respeitosa, talvez isso seja para ela. Talvez só te ative uma dor antiga. O que você acha? Sim, sim, você repetir padrões, né? A gente cresceu escutando aquelas frases bem típicas. Se você não der limite, a sua criança vai montar em cima de você, É. né? Ela vai te comer vivo. Quem vai mandar aqui agora é ela. Mas eu acho que quando a gente fala de educação respeitosa, a gente fala de assegurar o espaço de existência dessa criança, né? De dignidade mesmo, de direitos e deveres, como todos nós temos, né? Essa criança, ela é um indivíduo, sim, Uhum. e ela merece ter esse espaço. E isso não significa não ser essa autoridade que nós pais somos. Pelo simples fato de sermos pais, de sermos mais velhos e de sermos os adultos dessa relação. Uhum. Então, assim, a gente confunde muito isso, né, Léo? De, ai meu Deus, se eu for escutar a minha criança, eu vou dar o meu poder para ela. Não, você vai simplesmente dar a voz que ela merece ter, Uhum. né? Então, a gente, quanto mais respeito a gente dá, a gente oferece para essa criança, mais ela entende que ser respeitada é bom e que respeitar os outros é essencial. Total, total. E aí eu acho que entra a conversar um pouquinho também justamente com isso, né? Com o fato de que não é no autoritarismo que a gente ganha o respeito da criança, é na autoridade. E quando a gente sabe e é ciente de que a última decisão, a última palavra cabe a nós, adultos, cabe a nós como cuidadores, e não temos medo disso,
A criança pode expressar o que ela achar, as vontades que ela quiser. Ela pode dizer que ela quer, sei lá, comer a sobremesa antes do jantar, tanto faz. Ela pode trazer isso e a gente simplesmente vai dizer que não. É, Agora, como vem esse não? Vem um não punitivo, um não grosseiro, violento? É talvez essa mudança que de repente a gente tem que dizer, né? O não vem, só talvez vem de uma forma amorosa, carinhosa, mas é um não firme, né? É um não sim. que é não e ponto. É um não que autoriza a criança a sentir e a pensar o que Uhum. ela precisar sentir, e que ela precisar pensar, né? É. E às vezes eu sinto muito os homens, né? Talvez pensando um pouquinho aqui no mundo masculino, muitos homens têm um receio muito grande de que os filhos, nessa questão de ouvir os filhos demais, que também não acho que a gente ouça demais, eu acho que a gente começa a ouvi-los, que é diferente. Mas nessa de ouvir demais, de participar demais, vão ser crianças que vão ser meio moles, meio. Qualquer probleminha eles vão desistir. Eu não sei, eu fico pensando se não é meio que ao contrário, sabe? Eu acho que uma criança que cresce num ambiente em que ela pode vir e trazer a ideia dela, e essa ideia pode colar ou não, né? Ela talvez pode te convencer de uma coisa, ela aprende a negociar, ela aprende a se colocar, ela aprende a negociar com o pai de uma forma, com a mãe de outra. Ela aprende que elementos ela tem para dizer, tá bom, eu sou respeitado, eu sei que não vou levar uma porrada se eu falar o que eu pensar. Eu sei que eu não vou ser castigado se eu sentir, né? Porque eu não sei como foi contigo, Bela, mas eu fui castigado por sentir, por chorar, sabe? Castigado fisicamente. Então, se eu sei que eu tô seguro nessa parada, que eu não vou ser castigado por sentir, que eu não vou ser punido por existir, pô, eu começo a me expressar mais do que uma pessoa que é punida por sentir. Talvez a lógica tenha que mudar nesse sentido, né? Sim, sim, a perspectiva com certeza tem que mudar. E a gente fica o nosso convite a você repensar aí. Se você está educando, se você está vivenciando uma parentalidade muito rígida, muito rigorosa, muito desrespeitosa, bom repensar, não é É. não, Léo? De repente tem algumas coisinhas aí que vale a pena olhar pra dentro pra ver de onde vem. Vamos pra segunda pergunta? Vamos. Está relacionado com a primeira parte que você falou. Cara, essa eu acho demais isso que eu tenho alguns grupos terapêuticos, grupos de apoio, vamos dizer assim, de homens. Eu fui parte de um grupo que eu tive a sorte de criar no WhatsApp faz 8 anos, que se chama Paternando. Tinha 200 e poucos homens lá, falando disso, de paternidade, de coisas. E agora eu tô com um grupo muito bonito também, do Espaço Mãe, que é para os pais desse Espaço Mãe, uma clínica para atendimento à grávida, puérpera e à lactante, aqui em São Paulo. E esses pais estão ali, e uma das coisas que mais aparece, Bela, é como é que eu faço com esses avós que vêm dar pitaco em tudo que eu faço. Tudo que eu faço tá errado, tudo que eu faço não é bem assim, tudo que eu faço você está fazendo errado. Ao ponto de que as relações começam a ficar assim, não quero convidar meus pais, ou enquanto meu filho for pequeno, meus pais não vêm em casa. Temos visto algumas situações por ali. E aí, pitaco demais, como lidar? Isso aí Segura essa bucha aí. é um clássico, né, assim, e no final, inclusive, tem a mesma frase que eu repeti, né, o seu filho vai montar em cima de você. É entender que é uma outra geração, né, que esses pais, esses avós dos nossos filhos, eles estão repetindo a maneira como eles aprenderam, né, e tá tudo bem, eles tiveram o tempo deles, eles fizeram as escolhas deles, e o que eles estão falando sobre a gente, na verdade, não diz respeito a gente, diz respeito a eles. Nossa, essa é quando essa ficha cai, É, você começa a ouvir diferente. Não é sobre é, ti. é. E aí entra, olha que interessante, entra inclusive essa obediência cega, né? Assim, é sobre eles, não é sobre você. Você não precisa obedecer,
Você simplesmente é livre hoje, né? Sendo pai, mãe, sendo adulto que você se tornou. Eu acho isso muito louco, porque isso toca num ponto que eu acho crítico para essa compreensão, que é você se tornou adulto. Você hoje é um adulto. Isso parece uma frase tola, mas não é. Porque quando é nosso pai, nossa mãe que vem nos dar um pitaco, quem ouve normalmente não é bem o adulto que você se tornou hoje, e sim essa criança lá dentro que tá ouvindo os pais criticando ele por alguma coisa, e eu tenho que mostrar que meu valor é maior, que eu sei mais, que agora eu sou um adulto. O dia que a gente conseguir falar assim, nossa mãe, que legal, mas eu acho que eu vou continuar fazendo do jeito que eu tô fazendo. Esse dia Sim! é o dia da libertação, assim. É maravilhoso. Você não Porque levar pro lado pessoal, é, não. aliás, é muito louco pensar, né? Porque, tipo, a minha mãe e o meu pai, eu acho que com vocês deva ser uma coisa semelhante. Eles já fizeram muito diferente comigo do que os pais deles fizeram com eles. Que, por sua vez, já fizeram muito diferente do que esses pais Uhum. nascidos em 1890 fizeram, sei lá. Então a gente já começa a ver que, assim, nós não somos diferentes. Nós vamos fazer diferente dos nossos filhos. E sabe o que, cara? Você vai ser esse avô um dia. Sim, E você vai você vai querer escutar. dar sorvete pra ele num dia em que ele não almoçou É. ainda. Você vai ser igual. Então, eu acho que um pouquinho de um olhar mais carinhoso pra. Você vai conseguir se segurar, Bela? O dia que seus filhos tiverem filhos, se um dia eles decidirem terem filhos, você vai conseguir se segurar nos seus pitacos? Olha, eu não vou nem fazer questão de me segurar. Vou te falar bem a verdade. É. Porque isso que você trouxe é muito legal. Porque não é nem um adulto que eu me tornei que tá escutando, né? É o filho que eu fui que escuta. E continua sendo, né? E continua sendo. Porque eu sou essa faceta. Eu sou filha, eu sou mãe, eu sou criança, eu sou adulto. A gente Você é é uma essa filha que é mãe, complex. né? Isso traz uma Isso. complexidade aí. Isso. E tá tudo bem, gente. Deixa eles com o direito deles. Isso também é o direito deles. Mas o direito deles não afeta as suas escolhas. O direito deles não rouba o seu direito. Você continua tendo o seu, Uhum. sabe? Então a gente viver mais livre, assim, dando o direito da outra pessoa, faz com que a gente se aposse dos nossos, É. né? Agora tem uma coisa séria também aí, que agora você falando, eu tive uma ideia aqui. Se você acha que sua mãe, seu pai, que estão te ajudando aí em alguns momentos com teu filho, você acha que o que eles estão fazendo para o seu sistema de crenças e seu sistema de vida é prejudicial? Tô falando, se a vovó enche de doces, se o vovô esquece de escovar o dente, se a vovó deixa muito tempo na tela e você não concorda, não deixe. É. Se posicione e proteja seu filho do jeito que você acha que tem que ser protegido. Acho que vale a pena essas conversas. Vale dizer, oh mãe, eu te agradeço demais a tua disposição, mas infelizmente eu acho que a forma como você está, né, me ajudando não é bem o que eu gostaria. Então, se quiser a gente conversa disso, se quiser a gente estabelece uns combinados, mas se não der, assim, acho que não vale a pena também entrar só porque é a minha mãe, só porque é meu pai, entrar numa situação que você vai ficar totalmente desconfortável, que é contrária aos teus princípios. Mas também tem o outro lado. Se a vovozinha dá um docinho às vezes, se ela deixa meia hora a mais acordado, enfim, é isso que um avô faz. E se essa criança vem falar, ah, pô, na casa da vovó, ela deixa. Meu amor, que legal. Isso é na casa da vovó. Então vai, por favor, escova seu dente e volta. Você tem 2 minutos. Sim, sim, sim. Gente, isso é tão lindo na construção desse indivíduo. Ele entender que nem todas as pessoas são iguais, nem todas as dinâmicas funcionam da mesma maneira. Existem pessoas das mais diversas maneiras, né? Uhum. Isso é lindo para a construção dele, enquanto indivíduo mesmo. Tem espaços, né? Tem No parque pode espaços. gritar, no museu não. Na casa da vovó Sim, pode isto, na casa do papai não. sim. É assim, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem. Vamos ver a terceira pergunta para ver o que vem Bora aí? lá, bora lá.
boa aí. Gente, eu falo que gritar é um vício. Quanto mais você grita, mais você tem a necessidade de se fazer ser escutado. E aí, mais você precisa gritar, né? É. Interromper com esse padrão que já foi ali estabelecido, como essa mulher nos traz. Cara, o que eu faço? O primeiro passo é ter essa vontade de interromper esse padrão, Uhum. né? Então, assim, quando você já começa com essa vontade grande, o resultado tem mais chance de ocorrer da maneira que você, de ser vitorioso, né? De realmente acontecer. A própria pergunta já diz, o que eu faço, né? Eu não tô gostando disso, né? Não tô gostando. Às vezes é outra pessoa que te aponta, às vezes outra pessoa fala, você tá gritando demais com o menino, você tá perdendo a paciência demais com a sua filha. De repente essa voz vem de fora, é legal ouvir. Eu acho assim, além de gritar ser um hábito e ser uma forma muito eficiente no curto prazo de interromper qualquer coisa, né? Gritar, assim, você vai... A criança fica assim, o que aconteceu, gente? Assim, meu Deus. Gritar de fato interrompe o que estiver rolando, interrompe, assim. Uhum. Se você gritar no meio de um cinema, você vai interromper o filme. Se você gritar no meio do trânsito, as pessoas vão parar para ver. Se você gritar na sua casa, as pessoas vão parar para ver. Agora, se isso é um hábito, se isso é uma questão que você usa recorrentemente, as pessoas cada vez vão parar menos de te ouvir, o seu argumento vai ficando cada vez mais distante, e assim, você vai ficar a pessoa que grita, e que na verdade ninguém presta muita atenção. Aqui na esquina, inclusive de onde a gente grava, tem uma moça que faz 20 e poucos anos, ela grita. Ela sai, grita e grita e grita, e é isso. É a pessoa que grita. Então, eu acho que na construção de uma relação a longo prazo, na construção de um respeito, de uma autoridade, o grito ele é uma ferramenta muito eficiente no curto prazo, mas que no longo prazo ela vai ser totalmente deletéria para a relação que você quer construir com essas pessoas. Aqui eu vejo sim, com certeza, mas aqui eu vejo que ela fala assim, o meu filho sempre vence pelo cansaço. Então talvez seja uma reconexão sua consigo mesma, no sentido de, bom, eu que sou a mãe aqui, a autoridade está comigo. Não adianta o que ele fizer, né? Não adianta a ação que ele decidir tomar. O que é importante para mim, o que eu estabeleci, não é negociável. E quando você tem esse entendimento, ele não vai vencer pelo cansaço. Na verdade, ele vai cansar. Isso é uma coisa muito legal que eu gosto de trabalhar, é o sentido de você, quando você tem essa segurança, você adulto da relação tem essa segurança, você vai olhar no olho do seu filho com toda calma, você respira e você passa essa segurança para ele. Não adianta, filho. Eu tô vendo que você tá sofrendo muito. Eu tô vendo que isso realmente era muito importante, mas isso não é negociável para mamãe. Uhum. E ponto E final. se bancar com isso, né, Bela? Se bancar Porque e deixa. se você não se bancar com isso... Sim, aí você vai precisar se autorregular, porque você precisa sustentar o desconforto que o seu filho vai vivenciar. E esse desconforto dele é válido, sabe? Ele tem o direito de sentir. A tal da maternidade, né? Ele Sustentar o desconforto dos filhos para eles aprenderem e serem educados. E aí a primeira birra vai durar 20 minutos. A segunda vai durar 15. A terceira, 10. Até que vai acabando, vai findando, porque ele realmente entende que você não vai ceder. Agora, cuidado com as coisas que você coloca como contingência do que está acontecendo, né? Vamos pensar numa situação, assim, não sei, ela acaba não nos trazendo muito uma situação, mas vamos pensar naquelas coisas que todo mundo já viveu, treta de hora de tomar banho, de escovar o dente, deixar de brincar. É muito comum os pais perderem a paciência nesse momento em que tem que acontecer uma coisa. E eu vejo muitos pais, às vezes, patinando nessa questão de o que acontece se isso não for obedecido. E eu vejo umas promessas que eu acho assim, se você não parar, nunca mais, não sei o quê.
Se você não parar de brincar com isso, eu vou jogar fora. Se você não vier agora, eu tô indo embora. Aí eu me pergunto, você se banca nisso que você falou? Porque a criança vai fazer questão de ver, eu acho. Vai Não, não vai questão... bancar. A gente não Você se realmente vai banca. embora? Você realmente vai jogar isso no lixo? Porque se você for, aí eu acho que a criança tá sendo educada. Se você realmente vai largar a criança no parque e você ir embora sozinho pra casa, como você está prometendo, aí eu acho que talvez a criança realmente aprenda mesmo que não é pra brincar com isso. Mas você vai? Eu acho que não. Cuidado com o que você promete. Sim, sim. É, e isso na verdade, esse espaço do que é consequência e do que é punição, né? A consequência é a consequência natural. Então, se você, ô filho, olha, come, você precisa comer, você precisa comer. Você- Bom, filho, se você não comer, que é a ação, você vai ficar com fome, que é a consequência, né? E assim, e aí você fala, ó, sua próxima refeição é tal horário. E deixa, e banca isso, Uhum. né? Assim, ela precisa ser relacionável a consequência natural, ela sempre é relacionável ao fato que É, está acontecendo, nunca é de fora. nunca de fora. Ah, então você nunca mais vai ver desenho. Se você não comer, você não vai ver desenho. Gente, mas que desenho tem a ver com a comida? Não tem É, nada. né? Das coisas aleatórias. É. É, cuidado. Se banque no que você prometeu e vai ter que segurar um pouco o desconforto, o que é desconfortável. Segurar um desconforto não é confortável, mas eu acho que é isso. Se trata de ir educando justamente para entender assim que a sua autoridade vem da sua confiabilidade. Uhum. Tipo, eu sei que meu pai ou minha mãe tem autoridade porque quando ela falou que se eu não comer eu vou ficar com fome, nossa, realmente fiquei com fome. E agora? Posso comer? Não. Infelizmente agora não vou preparar nada. Sim, sim. Isso, nossa, isso é o que é o necessário, né, para gente formar essa dinâmica dos filhos escutarem a gente. Então isso tem mais a ver com esse adulto do que com essa criança. Ela está fazendo o que cabe a ela, porque realmente ela está querendo conseguir aquele objetivo, É, né? ela vai tentar. Ela vai tentar. E você vai tentar? Vamos ver a quarta pergunta? Vamos. De novo a família, né? De novo os pitacos, De novo de novo os hospital. gritos. De novo, esse abismo daquilo que a gente quer fazer e daquilo que a gente consegue fazer, porque nós fomos ensinados de uma maneira diferente. Então eu preciso aprender isso. Eu preciso entender que não, eu não vou conseguir educar o meu filho só pelo feeling, só pela intuição. Né? Eu preciso me informar um pouco mais. Eu preciso buscar ajuda. Uhum. Eu preciso buscar ferramentas que vão me auxiliar com isso, porque eu estou reaprendendo. É. Eu acho Né? isso muito louco, né? Como a gente. Você vai fazer um reparo em casa, você vai comprar sei lá, uma roupa nova. Você vai lá na internet, pesquisa, vê se esse material é um material legal, se aquela tinta que você vai comprar realmente é a tinta que você precisa. Agora, no que diz respeito ao projeto mais importante que a gente tem como humanidade, que é criar os nossos filhos, a gente não pesquisa. A gente não lê, a gente não assume que isso vem junto e não vem junto. Não digo assim, lógico, você tem que se ouvir na sua intuição como pai, tem que se ouvir na sua intuição como mãe, tem coisas que você sabe só de conviver com essa pessoa. Mas é legal a gente dar uma olhada nas coisas que tem por ali. Especificamente, eu acho que o que a Bela está trazendo é justo de que é essa educação não violenta, como poder promover aquilo que vocês estão querendo fazer de diferente. Sim. Vocês não querem ouvir os gritos, vocês não querem sentir medo, não querem que seus filhos sintam medo de você. Como fazer isso, né? O que a educação não violenta tem para me ajudar aí, né? Eu acho que é uma boa, né? Sim, sim. E a gente costuma entender isso quando a gente vê o passado e o futuro. Então, assim,
quando eu penso nos meus pais e no meu jeito que eu fui educado, qual é a palavra que me vem? Quando eu penso no meu filho e como eu gostaria que fosse a palavra que visse, né, que viesse à cabeça dele. Então a gente consegue entender esse abismo. Porque tem gente que não vai ter um abismo tão grande. Agora tem gente que vai ser uma palavra completamente diferente, né? Completamente, realmente de um extremo ao outro. Aí, quanto mais esse espaço existir entre uma palavra e outra, mais a gente tem que trabalhar e a gente realmente tem que estudar. A gente tem que buscar ferramentas, o que eu preciso fazer, como eu posso me autorregular, como eu posso ser esse adulto da relação, né? E não me igualar a essa criança nos medos, nos pitis, nas imposições. Porque quanto maior também for esse espaço que você traz de como eu quero ser lembrado e como eu lembro dos meus pais, maior é o risco também de tentar compensar a coisa, sabe? Se eu recebi muita proibição, muito não, alguma coisa lá no fundo me diz que agora tem que ser tudo sim, tudo autorização, né? Uhum. E é um processo muito grande de amadurecimento você aprender a sacar onde realmente você vai se colocar no meio dessa lacuna que ficou ali, né? Uhum. Nem você vai autorizar tudo, nem você vai proibir tudo. E aprender isso talvez te gere algumas dores. Talvez você precise revisitar sua infância. Talvez você precise revisitar a forma como você acha que tem que ser homem nessa sociedade. Homem não pode isso, homem não pode aquilo, porque assim foi que você aprendeu. De repente, você não quer ser lembrado com a violência que seu pai é lembrado na sua vida. De repente, você gostaria de fazer um pouquinho diferente. Quem sabe não tá aí o caminho, né? De qual a grande diferença que eu quero fazer na vida do meu filho? Tô aqui pra quê? Qual que é a É, ideia, né? Qual o valor que para mim é essencial, que eu quero construir nesse lar, né? Isso é muito legal. E aí entra o que você falou um pouco na última pergunta, que é você ser um adulto confiável e um adulto justo. Porque quando o seu filho entende que você é um pai ou uma mãe justos, né? Ele pode se entregar e ele pode confiar em você e seguir, às vezes, aqueles conselhos, o caminho que você está mostrando. Uhum. Porque se ele não entende isso, se ele não acha que você é justo, provavelmente ele vai para um caminho oposto do que você está apresentando para ele. Nada diferente do que a gente vê numa sociedade, assim, a gente acha que o sistema de justiça não funciona numa sociedade, a gente simplesmente não denuncia, não vai, não conversa. Se você sente que no prédio onde você mora, as coisas que você fala ninguém ouve, você não leva mais, você não traz mais. Assim, não é. A criança, ela, por incrível que pareça, e eu sei que essa informação pode ser surpreendente, ela é uma pessoa. Ela não é diferente de você que está nos escutando. É verdade. É isso mesmo. Fica esse convite aí. É. E é isso, gente. Legais demais essas perguntas, Muito não? legais. E se deixasse, a gente ficava falando assim. É. Porque realmente a gente inspira e se inspira. Eu me inspiro demais, assim, na minha própria maternidade, no meu jeito de fazer com as minhas crianças. E eu sempre falo para esses adultos que me chegam, esses adultos que me chegam, a gente precisa, como não é um lugar natural para a gente, como não foi desse espaço que normalmente nós viemos, a gente precisa se relembrar. A todo momento. Não adianta eu fazer um curso, não adianta eu ir no workshop, eu ler um livro e parar. Não, agora eu sou um ser iluminado, eu sou um ser consciente. Não. Você precisa de reforçar de tempos em tempos, de se relembrar de tempos em tempos, para você não entrar no automático, porque você precisa entender que o seu automático é educação que normalmente não é respeitosa, que não vem de um lugar que esse respeito mútuo existe na família, né? Nós fomos criados para obedecer, nós fomos criados para não sentir, Para ninguém perceber, para ninguém descobrir. A gente não foi criado entendendo a lógica, a gente não foi criado entendendo o porquê das coisas.
né? Que a gente possa fazer isso para os nossos filhos. Não é fácil, tá? Não é fácil, Mas não. é isso. É na prática que se faz. É que nem aprender tourada por correspondência. Isso não existe. É. A gente vai, faz e aprende. E se não fizer direito, pede desculpa. Tenta melhor na próxima vez. E recomeça. E manda mais perguntas. Isso aí. Falou, gente. Obrigadíssimo. Fiquem com Deus, gente.